Olá, no programa de hoje vamos falar sobre o papel do negro na formação histórica e social de Alagoas. Vamos falar também sobre a importância das escolas fazerem o censo escolar dentro do prazo. O movimento negro é fundamental para a construção histórica de Alagoas. O Estado foi o foco de um dos principais símbolos da resistência do negro no Brasil, o Quilombo dos Palmares. Conversa agora com o professor Zezito Araújo, que vai falar um pouco dessa trajetória de luta e de afirmação nesses 200 anos. Se eu não me engano, professor, o início desse mês foi vamos dizer assim, a data de derrocada do Quilombo dos Palmares, né? Dia 6, é isso? Foi, nós fizemos um debate, inclusive lá na Serra da Barriga, o Movimento Negro, no dia 6 de fevereiro, quando Domingos Jorge Velho, Bernardo Vieira de Melo, juntamente com Sebastião Dias, inclusive era um alagoano, né? Eles disseminaram, né? Fizeram aquele genocídio que mataram aproximadamente quase 10 mil pessoas ao destruir o Quilombo dos Palmares, porque era o quê? O símbolo não só de resistência, mas o símbolo de uma sociedade que contrapunha a sociedade colonial da época. Então, por isso que hoje a sociedade alagoana, de uma forma geral, está trazendo essa efeméride como parte efetiva da história do povo de Alagoas. E há quem queira negar esse fato histórico e a importância dessa resistência de luta, querendo apagar o passado, querendo apagar o rastro, querendo apagar a história. A exemplo da quebra de Xangô, por exemplo, seria um outro dado importantíssimo, né, professor? Miguel, a história de Alagoas, ela é marcada por práticas genocidas dos nossos dirigentes. Primeiro, para entender um pouco da história de Alagoas, nós teremos que entender como foi a sua composição histórica. Aconteceu a partir das Seis Marias, de uma forma de apropriação das terras dos indígenas, né? Os colonizadores que aqui chegaram apropriaram-se dessas terras, mas não satisfeito a isso, iniciaram o genocídio matando a população indígena, principalmente os índios tapuias, cariris, né, que eles iniciaram com esse genocídio. Logo após foi o genocídio dos quilombolas, né? E, consequentemente, depois nós tivemos o genocídio dos cabanos, né? Então, veja, a nossa história foi marcada por isso, e marcada por uma distribuição desigual de terras, porque no fundo, toda essa questão do genocídio, Miguel e telespectadores, estava na apropriação das melhores terras, que tanto a população indígena quanto a população quilombola, eles ocupavam para sobreviver. E a pergunta que eu faço, por que então, quando se pensa em emancipação política de Alagoas, nós temos a única referência, o 16 de setembro? Eu acredito que o 16 de setembro é uma consequência da deságua, da apropriação indébita desses grandes proprietários de terra e do poder, que não diferencia muito, não. Aqueles que apropriaram-se de terras e dos trabalhos desses trabalhadores indígenas e quilombolas, os seus remanescentes ainda permanecem hoje ainda no poder. Mas essa emancipação estaria dentro da pauta da elite, né? Evidentemente, por isso que nós estamos hoje, e é bom lembrar e deixar isso bem evidente, que o atual governo, né, o Renan Filho, ele trouxe essa possibilidade de discutir o 16 de setembro, ou os 200 anos de emancipação política de Alagoas, com a participação da sociedade civil. Com isso, não queremos dizer que vai haver modificações efetivas, mas é uma prática diferenciada. Nós estamos ocupando os espaços do Instituto Histórico, os espaços do Centro de Convenções, com a história do povo quilombola, a história dos pobres não negros e não índios, a história da população indígena. Então, é uma possibilidade que está dando para que possamos discutir a emancipação política de Alagoas a partir de um outro olhar,
um olhar do povo que criou e organizou a sociedade alagoana. Sem querer ser casuísta, aí, aproveitando o momento, nós temos a mania de pontuar efemérides e aí, a partir dela, levantar umas novas bandeiras. Mas não se vê o ensino da história de Alagoas nas nossas escolas. Seria o momento de já se discutir isso? Olha, é fundamental isso que você coloca, Miguel, porque realmente Alagoas é um dos poucos estados da federação que a nossa história ela não é um elemento efetivo na discussão da formação do nosso estado. Nós temos pontos de datas e quando você vai observar a carga horária daquela disciplina de história de Alagoas, é 1 hora. Não é? E normalmente você coloca isso no último horário da grade escolar. Né? Se é pela manhã, está entre 11 no horário da fome. No horário da fome, e à tarde, no horário que o estudante vai para casa. E isso tem implicações no rendimento escolar. E sem falar que nós não temos realmente uma história crítica de Alagoas. Eu vou dar um exemplo clássico disso. Quando se estuda a ocupação do espaço geográfico de Alagoas, enquanto povoamento, nós temos apenas 3. Penedo, Porto Calvo e Alagoas, aqui, Marechal. Que é o atual Marechal. Quando você vai fazer uma análise da história de Alagoas, nós vamos observar que, comitantemente, neste período de 1560 até o final do século XVI, né, surgiu um outro espaço que é a história de Alagoas, que foi o Quilombo dos Palmares, em 1597. E não se coloca a região hoje, que é a atual cidade de União dos Palmares, como um espaço de povoamento. Ou polo importante. E um polo fundamental, importante, inclusive de produção de subsistência. Por que isso, Miguel? Porque Palmares, ou a Serra da Barriga, a Cerca Real dos Macacos, que não era só a serra, era toda aquela margem do rio Mundaú, que chegava na cidade de Branquinha, que ia para São José da Laje, tudo aquilo era a Cerca Real dos Macacos, que não era só a Serra da Barriga. Ele não tinha o símbolo do poder dominante, que era a igreja, a Casa Grande, a senzala e o pelourinho. Na Cerca Real dos Macacos, você tinha um símbolo da democracia que existia naquele povo. Você tinha o quê? Você não tinha a senzala, você tinha a casa de forma circular, onde todos dialogavam para uma decisão coletiva. Você não tinha o pelourinho para chicotear alguém como exemplo. Você tinha um conselho, que dava o nome dos maiorais, para fazer análise daqueles que infringiam as leis consuetudinárias estabelecidas por aquela população. Como se fosse um conselho jurídico. Conselho jurídico. Então, o que acontece? Os historiadores alagoanos, de uma forma geral, inclusive os mais progressistas, eles não tomam isso como uma referência. E, com isso, você não contribui para uma análise mais profícua, uma análise mais profunda e crítica da história de Alagoas. Estou dando só um exemplo. Vamos dar um exemplo clássico. Quando você vai pensar a riqueza de Alagoas, você pensa a riqueza de Alagoas a partir do período colonial. Você tem a Casa Grande, você tem a senzala como símbolo dessa riqueza. E aí você leva o senhor de engenho, né, e só fala através dele. E os escravizados que lá chegou? Porque o engenho, a Casa Grande, a igreja, o pelourinho, só existiam em função dessas populações que lá chegaram, que no nosso caso foram os ambundos, o grupo étnico que veio para colonizar e fazer a riqueza desse estado. E foram eles que definiram ocupando as margens dos rios. Foram eles que definiram esse espaço ocupando as lagoas. Foram eles que definiram quando eram os purgadores do açúcar. Então, vejam, quando você vê essa história de Alagoas nessa perspectiva, esse homem e essa mulher, seja ela ou seja ele, africano, que naquele momento era africano, ou seus descendentes, que eram os afro-brasileiros, eles passam a ser
os protagonistas dessa história. Eles passam a ser o sujeito dessa história. E a história de Alagoas não trata isso. A história só trata pela ótica do engenho. Do engenho, né? Do colonizador. A massa trabalhadora, que é oriunda da miscigenação indígena, a mão de obra escrava, essa daí ela entra como a mão de obra, né, que criou, que sustentou a riqueza. Não passa disso. Não, inclusive... Como se não tivesse tecnologia, conhecimento, a nobreza que tinha. É evidente. Inclusive o termo ou o conceito trabalhador não existe. Qualquer livro didático diz o seguinte: o escravo. Não diz nem que ele é escravizado. Então isso você tira daquele sujeito a possibilidade de vê-lo como um protagonista da história deste país e principalmente do nosso Estado. Então, ao pensar a emancipação política de Alagoas, nós teremos que pensar no todo, não só no engenho, no senhor de engenho. E você fez uma observação fundamental, Miguel. O homem e a mulher que aqui chegou como trabalhador, como trabalhadora, eles não vieram despidos, ou não era simplesmente uma mão de obra desqualificada e barata. Eles tinham uma qualificação profissional. Foram esses homens e essas mulheres que primeiro dominaram a tecnologia do ferro, do bronze, lá no continente africano. Foram os primeiros homens que iniciaram o trabalho da agricultura no planeta Terra. E foram essas experiências acumuladas, desde que o primeiro homem surgiu no planeta Terra, no continente africano, lá em Chad, que é um país do continente africano, que os seus descendentes vieram para cá, para o estado de Alagoas. E talvez não tenha sido à toa a escolha de explorar a África, né, como mão de obra barata ou escravizada, né? E não foi à toa, eles sabiam onde estavam essa população, eles sabiam que determinados povos dominavam determinadas tecnologias. E esses homens, essas mulheres que vieram para aqui, eles trouxeram as tecnologias de ponta da época. Eles precisavam de mão de obra qualificada para trabalhar não só no engenho, mas para plantar a cana-de-açúcar, para desmatar as florestas, para o plantio da cana-de-açúcar, ocupar os espaços dos maçapês. Aproveitando o bicentenário, está na hora das escolas e o povo alagoano revisar sua própria história, né? E eu sou um técnico da Secretaria de Educação, nós estamos trabalhando para isto, para que a Secretaria de Educação faça esse investimento na formação dos nossos professores e professoras, enfim, dos profissionais da educação, porque a educação não se faz só com professor e professora, mas todo o conjunto que trabalha a escola, para que possamos discutir e refletir sobre os 200 anos da emancipação política de Alagoas com um olhar diferenciado, para que possamos entender a nossa história não só a partir do 16 de setembro, mas a partir das populações indígenas autóctones daqui e dos africanos e africanas que aqui chegaram. E tudo começa na proposta política, na intenção política, na determinação, logística, para didática. É evidente. Preparação de mão de obra e empenho em sala de aula. Né? E em sala de aula. E investimento financeiro. Porque sem isso você não é capaz de atingir esse objetivo, fazer com que o 16 de setembro não seja uma efeméride que se acaba por si só no 16 de setembro, mas que haja um desenvolvimento para termos uma Alagoa melhor e mais igual. Conversamos com o professor Zezito Araújo, ele é professor e também militante do Movimento Negro de Alagoas. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado, amigo. Depois do intervalo, eu converso com a coordenadora estadual do Censo Escolar. Ela vai explicar por que as escolas precisam participar desse recenseamento.